Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para Célia Daniele, que me pediu para dar algumas dicas sobre Paul Venn e o inventário das diferenças na questão dos invariantes. E eu não tive acesso a esse texto do Paul Venn. Eu conheci o conceito de invariantes através do Legoff, aqui no verbete sobre história da Enciclopédia Einaudi. A Célia está interessada em trabalhar com a sexualidade no Islã medieval, que me pareceu um tema fascinante, me pareceu um tema, quando muito, ousado. E vou dizer por quê. As fontes medievais, para nós que estamos aqui na América Latina, já são de difícil acesso quando se trata da Europa. Quando se trata dos países islâmicos, e aí vão uma série imensa de ressalvas, porque o território islâmico medieval é totalmente diferente do que hoje nós consideramos território islâmico, e o conceito de países, há uma série de questões para se aprofundar nisso. Eu considero a ideia ousada e fico muito feliz que existam pessoas pensando em trabalhar esses temas, mas me preocupam algumas questões metodológicas. O uso do invariantes do Venn é adequado, eu diria, para um começo, mas eu sugiro a você, Célia, que você se aprofunde em outras questões teóricas, porque as questões da longa duração no Paul Venn tem um endereço certo, que é a história antiga greco-romana. Paul Venn era arqueólogo, além de historiador. E quando ele pensa a longa duração, ele pensa em termos que para o período medieval talvez não sejam os mais adequados. Talvez seja importante você procurar outros escritores do pessoal dos Annales, principalmente o Brodel, o próprio Legoff, que tem uma obra sobre o período que te interessa da Idade Média mais vasta, porque não se esqueça que o período considerado medieval são 1000 anos, então não é a mesma coisa o período medieval próximo aos anos 1500 do que o período próximo aos anos 500. Existem grandes diferenças de abordagem metodológica, diferenças de fontes, diferenças na obra dos próprios historiadores. Então eu sugiro que você faça mais leituras desse ponto de vista teórico. Uma que eu tenho a sugerir, que sempre que se fala em história das mentalidades é imprescindível, é Os Reis Taumaturgos, do Marc Bloch. Porque quando o Marc Bloch pegou esse fenômeno dos reis da França de curar as escrófulas e acompanhou na longa duração, ele prestou muita atenção às mudanças ocorridas no mundo durante essa duração. Que história das mentalidades é fascinante, mas precisa de uma erudição imensa para acompanhar o que permanece invariável num mundo que está em mudança, porque a história das permanências é uma história de luta contra a mudança, é uma história de adaptação. Geralmente o que permanece, permanece porque se adaptou às mudanças ocorridas no mundo. E essa noção de que a Idade Média é uma grande estagnação em que nada acontecia, já se demonstrou errônea na obra de vários historiadores. Eu acho que para que a sua ideia cresça, para que o seu tema se desenvolva, você precisa se aprofundar nessa historiografia medieval francesa que tem sólidos alicerces teóricos. Outra coisa que eu recomendo é que, dada a sua distância aqui no Brasil da questão das fontes e dada também
o caráter da cultura muçulmana em geral, que é muito mais oral que escrita, você precisa ler o Corão profundamente. Você precisa caçar no discurso religioso onde é o locus da sexualidade, onde existe a sexualidade legítima, qual é a sexualidade legítima, qual é a sexualidade criticada, porque certamente essa é uma das mais praticadas. Quando a religião critica um uso ou um costume, é porque esse uso está difundido. Quando a religião penaliza ou caracteriza como pecado, é porque existe um grande número de pessoas praticando esse tipo de comportamento considerado um desvio da fé. Então, a sua leitura do Corão deve ser profunda, deve ser minuciosa, e você deve procurar edições que não sejam retraduções. Procure uma edição diretamente do árabe para o português. Entre em contato com as embaixadas da Arábia Saudita ou os consulados, que existem edições bilíngues bem interessantes. E existe uma questão que o Corão não se vende. As edições feitas pela Arábia Saudita, você manda as despesas de correio e eles te mandam, porque a função dos muçulmanos é divulgar o Corão. Não é como a Bíblia que você compra, não é como outros livros religiosos que existe todo o mercado editorial. Você não vê o Corão sendo vendido em qualquer banca ou em qualquer loja. Existe toda uma tradição de divulgação da palavra e dos escritos de Maomé que remonta a essa tradição de revelação. Procure o Corão, leia muito, tente usar tudo o que você aprendeu sobre estrutura de discurso, ordem de discurso. Vai atrás do Foucault também, para você tentar entender como é que o discurso religioso se forma e se estabelece. E leia através desse discurso para procurar qual é a sexualidade legítima e qual não é. E a partir daí você pode ter ideias sobre fontes. Eu tenho duas sugestões sobre período. Por quê? Porque você tem uma vastidão de práticas do Islã entre o momento do surgimento de Maomé até a tomada de Constantinopla, que significa a hegemonia dos turcos na leitura do Islã. Você tem um Islã persa, você tem um Islã árabe, e cuidado com o conceito de árabe, porque no período medieval não existe um povo árabe, o que existe são povos árabes, e quando se fala em povos, se fala em famílias, em clãs, em nômades. Você tem que entender como é que funciona a dinâmica demográfica dos povos árabes, como é que eles se situam no mapa, quem eles são, quais são as famílias principais, porque daí deriva se o Islã é sunita, se é xiita, qual é a abordagem. Eu sugiro que você vá para os períodos mais documentados, os períodos que têm uma repercussão no Ocidente, e que assim você vai ter relatos de viajantes e documentos oficiais que possam te aproximar desses períodos. Eu recomendo que você estude o Califado de Córdoba, que é o momento em que o Islã se estabelece na Espanha, e que é muito mais documentado, inclusive porque a guerra de reconquista cristã da Espanha tem mais material a oferecer. Você vai ver os praticantes do Islã pelos olhos do inimigo, mas também vai te dar pistas. Você tem que desconstruir o discurso do inimigo.
O outro momento que eu recomendo é o califado de Harun al-Rashid em Bagdá, que é o soberano islâmico mais conhecido, é o momento de florescimento das artes, da literatura e da ciência em Bagdá, o momento de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid é uma figura bem controversa, uma figura que foi imortalizada nos contos de fadas, nas fábulas, numa maneira de ver a Idade de Ouro de Bagdá. Então, você vai encontrar material mais ocidental e material mais oriental sobre esse período. Outra sugestão que eu tenho, que essa aqui, Uma História dos Povos Árabes, de Albert Hourani. É um livro que já está meio datado, porque ele é de 91. Mas eu gostei muito. Ele vai te dar uma noção dos diferentes períodos do Islã. Ele vai te dar uma noção da própria questão do que é ser árabe, de como o que hoje nós entendemos por povos árabes é uma criação do Ocidente, é uma criação que vai do período de imperialismo britânico até o pós-Primeira Guerra Mundial, e que aí você tem toda uma criação de identidade nacional que não estava presente ao longo da história dessas comunidades. Então esse é um livro importante. No mais, eu acho a tua ideia genial, Célia. Eu acho que você tem potencial para desenvolver essa ideia por vários caminhos. Você tem como fazer um trabalho mais na área de mentalidades ou de microhistória. Você pode pegar um registro mais longo, você pode pegar um registro mais curto e partir para uma erudição maior sobre o tema. Você tem liberdade para abordar esse tema e você tem a internet, que você pode entrar nos bancos de dados das universidades de uma boa parte do Ocidente e ver se já existem trabalhos similares, reunir uma bibliografia mais sólida. O que eu posso te ajudar é isso. Adorei o tema, mas está muito longe da minha formação, então eu procurei o máximo que pude de referências que possam te ajudar. De qualquer maneira, se você tiver alguma questão mais pontual, é só mandar que eu respondo.